Bem-vindo a mais uma aula. Agora vamos falar sobre reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que a gente deixa guardado para possíveis emergências, algum imprevisto ou alguma oportunidade. Então vamos supor que ocorra algum problema com o seu carro, com a sua saúde, com a sua casa, algum problema no seu trabalho, algum imprevisto ou até mesmo alguma oportunidade. Para isso, você pode utilizar a reserva de emergência. Ao invés de você ter que fazer um financiamento, um empréstimo ou até mesmo se desfazer de um investimento e ter um certo prejuízo ou abrir mão de um grande retorno no longo prazo, o ideal é você ter essa reserva de emergência. Então, agora dando alguns exemplos. Vamos supor que você bateu o seu carro e você precisa alugar um carro ou até mesmo arcar com os custos desse conserto desse carro. Você utiliza a reserva de emergência. Algum outro problema de saúde. Vamos supor que você sofreu um acidente e você não vai ter como trabalhar. Você utiliza a reserva de emergência. Ou estourou um cano da sua casa, por exemplo. E isso você vai ter um custo. Você utiliza a reserva de emergência também. Ou até mesmo oportunidades. Vamos supor, existe um celular que você queira comprar e esse celular custa R$ 1.000. Se por algum motivo esse celular estiver saindo por R$ 200, seria uma grande oportunidade para você. Só que se você não tem esse dinheiro para aproveitar essa oportunidade, você acaba deixando passar essa oportunidade. E acontece exatamente isso nos investimentos. De tempos em tempos, aparecem janelas, oportunidades, que caso você não tenha um dinheiro com liquidez para aproveitar, você acaba perdendo. Assim como eu dei esse exemplo do celular, acontece exatamente com os investimentos. Bom, assim como eu disse, os objetivos da reserva de emergência são para imprevistos e grandes oportunidades. Quais as características desse investimento? Ele não pode ter risco, então a reserva de emergência ela fica alocada em investimentos que não têm risco. Você não pode correr um risco e ter um prejuízo com esse dinheiro. Esse é um dinheiro que você tem que contar com ele e ele não pode ter nenhum tipo de problema. Uma outra característica da reserva de emergência é que ela não tem uma grande valorização. Então ela vai acompanhar ali a inflação, os juros, isso daí não vai mudar a sua vida. Ele basicamente você vai ter um acompanhamento aí desses indicadores e seu dinheiro não vai perder o poder de compra. E uma das principais características da reserva de emergência é a liquidez. Então é um dinheiro que tem que ter liquidez. E o que seria a liquidez? A liquidez é quando você tem um bem, quando você tem algo e você quer transformar ele em dinheiro. Então, uma casa, por exemplo, a liquidez é bem demorada. Você pode levar em 1 ano para vender o imóvel, até mais. Agora, no caso de investimentos, tem investimentos que você pode se desfazer no dia, tem investimentos que você pode levar anos para até esperar o prazo. E no caso da reserva de emergência, o ideal é que esses investimentos tenham uma liquidez diária ou de 1 ou 2 dias. E o que seria essa liquidez diária ou de 1 ou 2 dias? É quando você pega o seu investimento e transforma ele em dinheiro. Resumindo, é isso. E quanto que você deve ter nessa reserva de emergência? Caso você seja um profissional que tem uma renda regular, ou seja, você é um CLT e todo mês você recebe aquele salário, já tem uma certa previsão do que vai acontecer ao longo do ano. Então o ideal é que você tenha guardado 6 meses dos seus gastos, tá? Não do que você recebe, dos seus gastos. Agora, caso você seja um profissional com uma renda variável, ou seja, um vendedor, um empresário, um empreendedor, uma pessoa que não tem aquela renda mensal certinha. Então, em um mês você ganha, por exemplo, R$ 1.000, no outro mês você ganha 30, em outro mês você não ganha nada.
Esse tipo de profissional é um profissional que não tem uma renda regular. Então, o indicado nesse caso é que você tenha guardado algo em torno de 12 meses. E quais investimentos você pode fazer para a reserva de emergência? Primeiramente, não se assuste com esses nomes, tá? Durante o curso você vai aprender cada investimento, como que faz, como que funciona. É muito simples. Não precisa decorar também. Bom, basicamente, quais os investimentos que você pode ter? Tesouro Selic, um fundo de investimento chamado Fundo DI, um outro tipo de fundo de investimento chamado Fundo de Renda Fixa e, por último, um CDB com liquidez diária. Esses são os principais investimentos que você pode utilizar para reserva de emergência. Eles não vão ter uma grande valorização. Você tem que buscar a liquidez e não pode ter grande risco esse tipo de investimento. Bom, agora eu vou passar um exercício para você. É uma coisa bem rápida, bem simples. Você pode fazer agora mesmo de cabeça. Então a primeira pergunta é: qual o valor médio dos seus gastos mensais? Bom, caso você não saiba responder isso, é importante que você tenha isso calculado, que você tenha uma média, um planejamento. Bom, caso você não tenha isso agora, eu sugiro que você faça um estudo, faça um planejamento. Mais para frente, vamos entrar no módulo de educação financeira, onde eu explico como você fazer essa organização, esse planejamento. Mas caso você já tenha, ótimo. Caso você não tenha, faça uma análise e tente encontrar qual a média dos seus gastos mensais. Bom, beleza. Agora você já chegou nessa resposta. Agora o que eu vou te pedir, a segunda pergunta. Baseado no que foi explicado até agora, calcula para mim qual o valor ideal da sua reserva de emergência. Então agora eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que seus gastos sejam em torno de R$ 3.000 e você seja uma pessoa que tem uma renda regular ali. Todo mês você ganha o seu salário e tal. Então basta eu pegar esses 3.000 e multiplicar por aquela tabelinha que eu passei anteriormente. Nesse caso aqui, seriam 6 meses. Você precisaria de 6 meses desses gastos de 3.000. Ou seja, você precisaria de R$ 18.000 investidos naqueles tipos de investimentos que eu demonstrei. E esses investimentos, esses R$ 18.000, estariam disponíveis a qualquer momento que você precisasse. Então, qualquer um daqueles imprevistos, você poderia utilizar esses 18.000. Ou uma grande oportunidade, você poderia utilizar esses 18.000 também, tá? Esse é apenas um exemplo. Caso sua realidade seja diferente, você tenha gastos de R$ 1.000 ou seus gastos sejam algo em torno de 20, 30 mil reais, basta você se adaptar para sua necessidade. Este é o conceito, tá?